Eu tenho um assunto avulso. Tenho medo. Quero medo. Semana passada eu tava lendo, não sei, o Tico já fica com medo. Mas não, é bom, eu vou. Adoro, eu vou juntar. Adoro. Semana passada, você deve conhecer, eu li um bilionário que ele tá tentando regredir a idade corporal dele. O cara tem lá, sei lá, 40, 50 anos, não vou lembrar, mas ele quer voltar que os órgãos dele voltem a funcionar como ele tivesse 18 anos. Perfeito. E aí o cara faz uma série de coisas que hoje são consideradas totalmente fora do comum. Tipo, ele acorda e aí ele vai pro banheiro dele e tem uma luz natural, uma luz que simula a luz do sol pra ele. Ele pega tanto tempo, ele só come 1.700 calorias por dia. O café da manhã dele é brócolis com não sei o que, umas coisas totalmente avulsas, né? Avulsas pra mim, perdão. E aí agora ele passou a... café da manhã, gente, calma. E aí agora ele passou a usar um óculos pra não enxergar. É o Dave Asprey, aquele cara que é dono do Bulletproof? Aí você me pegou. Você não vem com informação pela metade. Eu não sei o nome do mas tudo bem, mas conta, mas, talvez e aí eu seja. queria saber como que isso, tudo que você faz, como que isso rejuvenesce, gente, a certo modo, o corpo. Eu acho que é assim, né? Esse cara, por exemplo, eu já não acho saudável, assim, minha opinião, tá? E você ir também pra esse extremo, né? Porque eu acho que aí também vira uma noia, vira uma coisa que também é uma compulsão, pensa, né? O cara acordar, ter uma vida assim que é totalmente fora do normal, né? Pra gente, sei lá, pra ele de repente isso, ok, né? A gente não teria nem condições pra começar. E eu acho que também tem muitas tecnologias, por exemplo, esse lugar que eu fui em Nova York que eu mencionei, e aqui no Brasil mais ainda, né? Que são caras, que não são acessíveis pra maioria das pessoas. Espero que um dia possam ser, mas assim, a gente sabe que não é. Então, eu acho que assim, tem uma coisa que eu sempre falo, até porque hoje a gente tem muita informação, né? Então eu sigo vários perfis que falam de alimentação, falam de comportamento alimentar no Instagram. E às vezes eu que trabalho com isso, que entendo sobre isso, que já tenho um conhecimento, às vezes isso me sufoca um pouco, sabe? Uma coisa meio que gera uma ansiedade. Então isso é uma coisa que eu sempre falo assim, né? Calma, não é assim também. As pessoas têm tanto excesso de informação hoje em dia que daí você chega uma hora que você olha e fala, pelo amor de Deus, isso não é pra mim. Eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então não quero. Então eu vou continuar fazendo tudo do meu jeito, não praticando exercício físico. E na verdade pode ser muito mais simples do que isso, sabe? Sim. Só de você... Tem também, ao mesmo tempo, vários estudos que mostram só de você acrescentar X porções de vegetais na sua dieta, que não é difícil se você for pensar, sabe? Você tentar dormir... O sono é importantíssimo, as pessoas não dão muito valor, sabe? De você tentar fazer uma higiene do sono, você ir dormir cedo, você ter uma quantidade de sono que seja boa pra você, porque tudo é muito individual, né? Você tem que olhar e também entender. Tem gente que precisa dormir menos, tem gente que só se recupera dormindo mais. Deixar o celular de lado na hora de dormir. Exato. O sono mesmo é um momento em que o corpo, né, dá um reset total. Ele produz a maioria dos hormônios que são essenciais pra nossa saúde. Gente, dormir é uma coisa natural do ser humano. Barata, não custa nada, é gostoso. Eu sou bom nisso. Não é? Não precisa. Só que mesmo assim, as pessoas que estão, às vezes, lá preocupadas, que não comem a chia, que não tem a superfood da vez, que não conseguem fazer que nem esse cara e fazer 500 mil coisas de super anormais, às vezes não estão olhando pro básico. Não estão olhando que precisam dormir melhor, que precisam largar um pouco o celular, que precisam acrescentar alguns vegetais na dieta, que isso já tá bom, de repente pra você já tá bom. Ou que de repente tá sedentária e você não precisa amanhã virar um triatleta, mas que você pode começar, de repente, ao invés de pegar o elevador, subir a escada. Sabe aquelas coisas bobas? Ou de repente pensar, não é possível que não tenha um esporte, uma atividade física que você não gosta de fazer. Todo mundo tem. Então, né, às vezes a pessoa gosta de dançar, mas ela dançava quando ela tinha 8 anos de idade. Aconteceu isso com uma pessoa que eu atendi. Daí eu falei, procura uma professora de dança. E ela tava até meio triste, meio deprimida. Ela contratou uma professora pra ir na casa dela. Gente, assim, o humor dela mudou. Com certeza. Né? A disposição, a motivação pra ela continuar fazendo as outras mudanças que ela precisava mudou. Nesse caso, o marido te ligou pra te agradecer. Então, é assim, é muito mais simples do que a gente faz, né? Então aparecem casos como esse, super legal, sabe? Curioso. E eu acho que também, né, cada um com a sua noia, né? E eu também... Mas esses caras também fazem uma coisa tão desequilibrado pro outro lado, que também é um choque, o cara também quer fazer e de repente, será que também que ele tá fazendo tudo isso, mas será que ele tá feliz? Por isso que eu te perguntei se era o Dave Asprey, porque esse cara, ele é o dono da Bulletproof, né? Ele foi o cara que
Não sei se vocês sabem o que é Bulletproof, que é um café com manteiga ghee. Enfim, eu sou super fã, eu adoro. Ele tem uma marca nos Estados Unidos que chama Bulletproof. Ele que trouxe esse conceito que já era lá, uma vez que ele foi escalar no Himalaia e os caras lá... Areta deve tomar isso. Com certeza. Pra ter mais energia, eles colocavam manteiga no chá. E o cara foi estudar por que eles faziam isso, enfim. Esse cara é um gênio, assim. Só que, claro, ele tem o marketing dele, eu já vi palestra dele lá nos Estados Unidos, quando você falou do óculos, eu imaginei que podia ser ele, porque ele anda com óculos que filtra a luz azul, sabe assim? Puta que pariu. Então, assim, tá bom, de repente ele é feliz assim, né? Ou às vezes não, mas eu acho que a gente tem que ir pelo básico, ir pelo simples. A gente tá num momento, assim, da humanidade que a gente não tá fazendo o que é básico, né? O que é natural, né? Hoje em dia se fala muito de jejum intermitente, por exemplo. Gente, jejum intermitente é uma coisa que existe desde que o ser humano existe. Pensa o cara nômade. Ele chegava lá num lugar que tinha comida, ele conseguia caçar um animal, fazer alguma coisa, ele comia. Depois ele ficava horas andando sem comer, né? Então, a própria Ayurveda, que é uma medicina milenária indiana, já fala do ritmo circadiano, que a gente tem momentos do dia que você não pode se alimentar o tempo inteiro. Nosso corpo não foi feito pra isso. E aí as pessoas vêm com uma coisa, jejum intermitente, faz mal, não faz. Então aí tem aqueles que amam, que odeiam, procure ser um médico. Assim, claro que tudo é legal fazer com o aconselhamento de um profissional, não é pra você sair fazendo tudo. Mas se você for pensar, é simples, é básico, é o que o ser humano fez o tempo inteiro, né? Então a gente precisa voltar, o banho frio, né? Não tinha eletricidade, não tinha... Né? Então, e realmente faz bem, a natureza é sábia, né? Tem coisas que são muito fáceis. Então, quando eu vejo assim um caso desses extremismos, eu fico meio também, será que é isso? Brian Johnson, o nome do rapaz. E ele conheço. não é bilionário, ele é milionário só. Tá. Vou pesquisar sobre ele depois. Você fala... mas talvez muita gente olha pra mim e acha que eu sou tipo ele, sabe assim? Então eu acho que tudo depende também do seu parâmetro, né?